Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos reunimos nesse momento para pedir a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas. Que a Tua mão santa e poderosa de amor invada todos os lares, que haja uma redenção, uma reconstrução, uma paz, que o Seu nome seja glorificado através dessas famílias. Vivemos tempos difíceis e até aqui nos ajudou o Senhor. Continue nos dando força para passar por todas as dificuldades desse mundo. Nós só conseguimos vencer todas as dificuldades com a Sua paz no coração, com o Seu amor em nossas vidas e com a nossa fé em Ti. Não permita que nada nem ninguém abale a nossa fé no Senhor, porque só nós sabemos o quanto o Senhor tem nos ajudado, o quanto o Senhor tem nos protegido, o quanto o Senhor tem nos dado força. Que essa oração, ela alcance o coração de todas aquelas pessoas que precisam da Sua paz, da Sua luz, da Sua força nesse momento. Visita os leitos de hospitais, visita os presídios, as pessoas que estão com depressão, com câncer. Nós não sabemos qual é o problema dela, mas o Senhor sabe. Coloca a Tua mão santa de poder na vida de cada pessoa que ouve essa oração. Nós não sabemos o desejo do coração dela, mas o Senhor sabe. Ajuda o Teu povo. Nós Te pedimos humildemente e Te agradecemos na certeza de que o Senhor nos ouve. Por intermédio de Jesus. Amém. Amém.
Deus, meu Pai Todo-Poderoso, abençoe a todos, as pessoas que estão com Covid, faça que elas melhorem, abençoe várias pessoas que estão doentes, faça que minha família fique boa, sempre boa, faça que a família de outras pessoas também fique, meu Deus Todo-Poderoso, abençoe a todos, em nome de Jesus, amém. Amém. Senhor, Amém. E Deus, estou aqui também de modo humilde para agradecer tudo que o Senhor tem feito pela nossa família. Desde que nós começamos a caminhar em Teu caminho, percebo uma força, uma união e uma paz nunca sentida em nossas vidas. Os problemas não diminuíram, às vezes até aumentaram, mas o Senhor nos dá a sabedoria e a força que necessitamos, que conseguimos enfrentá-los. Tivemos perdas no caminho, a qual sofremos muito, mas em Tua palavra sabemos que essas perdas são temporárias, porque iremos nos reencontrar. Então o que eu peço para Ti, meu Pai, é que o Senhor também leve isso ao Teu povo, que essa mensagem possa chegar neles e eles tenham a certeza de que o Senhor, quando está presente, traz a esperança, a renovação, traz a felicidade verdadeira. E assim como o Senhor trouxe para a nossa família, que o Senhor leve para eles também. Então eu venho aqui simplesmente agradecer, meu Pai, no modo mais humilde, agradecer a Sua infinita bondade para conosco, para com a nossa família, e que o Senhor nunca deixe nos faltar nada e que abençoe a todos os nossos amigos, irmãos, parentes, membros da igreja e a todas as pessoas do mundo. E que nós possamos, meu Pai, passar o amor de Sua palavra um para com o outro, para que o nosso mundo se torne melhor. Então, obrigado mesmo, Deus. Obrigado por estar em nossa vida. Obrigado por se aproximar da gente por meio de pessoas que nos conduziram ao Teu caminho e hoje estamos aqui em Tua fé, agradecendo. Muito obrigado por tudo, meu bom Deus. Por intermédio de Jesus. Amém. amém. Graça e paz.
Você já parou para avaliar quantas empresas paralisaram as suas atividades? Quantos projetos foram paralisados por conta do contexto de pandemia que estamos vivendo? É notório o quanto que sonhos foram paralisados e quantas pessoas, até os dias de hoje, não conseguem dar um passo. Ou seja, estão paralisadas por conta do cenário de pandemia. Pastor, talvez você possa estar se perguntando, o que isto tem a ver com o tema deste mês? Fica conosco. Eu quero, nesta oportunidade, trazer para nós um relato real, vivo e verdadeiro de 4 homens que, diante do contexto de paralisia de um, encontrou a saída e unidos levaram aquele homem àquele que poderia resolver a situação paralisante que tomava a vida dele. O texto que eu quero meditar nesta noite encontra-se registrado no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 2. E eu quero que você acompanhe comigo, porque na Bíblia nós encontramos a palavra que nos move a uma forma exponencial de viver. O texto vai nos dizer assim, lá em Marcos, no capítulo 2, e eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura da palavra que nos move. O texto nos diz assim: e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. Ou seja, meus irmãos, Cristo retorna para Cafarnaum. Cristo retorna para aquela cidade que posteriormente os estudiosos iriam chamá-la de o quartel-general do Cristo. O quartel-general em que Cristo iria chamar os seus obreiros, o quartel-general em que Cristo iria dar voz aos seus trabalhadores para impactarem e alcançarem e tirarem o mundo da paralisia espiritual que atinge todo o ser humano. Cafarnaum, que hoje, quando se visita, é conhecida como a cidade de Jesus. Cafarnaum, em que as descobertas arqueológicas apontam para uma existência de uma sinagoga ali, aproximadamente no ano 4º ou 5º depois de Cristo. A Cafarnaum, em que encontra-se até hoje, conforme diz alguns estudiosos, embora não podemos afirmar com certeza, em que há uma casa lá em que as pessoas vão intitular, os estudiosos vão intitular como a casa de Pedro. Mas o que importa é que foi em Cafarnaum, em que Cristo opera um dos milagres mais intrigantes, belos, em que exalta o poder de Deus de tirar as pessoas da paralisia. Eu encontro, então, na sequência do texto, a seguinte verdade. E logo ajuntaram-se tanto que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e ele anunciava-lhes a palavra. O outro ensino que eu encontro é: o Cristo aproveita todas as oportunidades em que ele tem para anunciar aquilo que pode movimentar, aquilo que pode transformar, aquilo que pode dar sentido, aquilo que literalmente faz com que o homem saia do estado de paralisia e rompa em direção à mudança. A palavra. Lâmpada para os meus pés é a palavra, note só, ela é lâmpada para os pés. Por quê? Porque são os pés que dão os passos, e são os passos que te levam para algum lugar. Cristo é aquele que tem a palavra que move as pessoas na direção a Deus. Eu vejo que foi em Cafarnaum também em que Cristo prega, e é em Cafarnaum que as pessoas tomam notícia e se dirigem para ouvir a voz do libertador. Porque se o Filho libertar verdadeiramente, seremos livres. Se o Filho agir, literalmente sairemos da paralisia.
O Cristo, então, está dentro de uma casa e nós vamos perceber que a presença de Jesus naquela cidade, embora Cafarnaum, nos dias de hoje, fosse considerada como uma cidade pequena, mas naqueles dias era uma cidade grande por conta do porto, da atividade pesqueira que ali estava, e não é errado achar que uma grande parcela da cidade vai para onde Cristo estava. O texto vai dizer que 4 homens então vão ficar, terem notícia da presença de Jesus, e eles, ao diagnosticarem, ao verem, ao presenciarem ali a solução dos problemas de um amigo, eles vão fazer aquilo que um dos estudiosos vai afirmar como a comunidade da maca, ou seja, a comunidade do leito. Mas eu não quero falar somente disso. Eu quero olhar para estes 4 homens que vão ajudar um homem que estava paralisado. E olhando para estes homens, eu vou aqui fazer algumas considerações. Primeiro, quando eu olho para estes homens, eu encontro uma verdade importante para o tema desta oportunidade cultica. Fica conosco. Fica conosco nos ensina sobre a importância da união. Este texto, de forma particular, vai dizer que 4 homens olham para a situação de um 5º homem que estava paralisado. E eles se unem em prol da solução para a vida daquele que estava paralisado. A união é importante. Eles se juntam e cada um pega em uma ponta daquele leito, em uma ponta daquela maca, e eles empenham energia e eles se juntam para tirar aquele homem da paralisia. Eu quero dizer para você que nos dias de hoje este ensino é extremamente importante. Talvez você conheça pessoas que estão paralisadas. Pessoas que não estão paralisadas no sentido de uma doença, mas estão atemorizadas a tal ponto que não conseguem mais andar. Talvez é a sua esposa, talvez é o teu marido, talvez é o teu pastor que paralisou e não consegue dar nenhum passo. Eu quero dizer que talvez você precisa olhar para esta situação destes 4 homens que pegam na maca, cada um em uma ponta, para impulsionar aquele homem rumo à direção. Você talvez está precisando entender que se você tem condições, você também deve pegar na maca e levar. Deve impulsionar, deve se unir, deve fazer com que as tuas ações, as tuas energias possam romper no afã de tirar aquela pessoa da paralisia. Agora eu aprendo mais. O texto vai dizer que eles vieram ter com ele conduzido um paralítico trazido por 4. Eles se uniram para tirar aquela pessoa do estado de paralisia que ela se encontrava. Como eu disse aí atrás, no domingo passado, Deus ordena a bênção sobre aqueles que caminham em união. É aí que Deus vai operar. Então nós vemos 4 irmãos juntos, lado a lado, ombreados, para tirar aquele daquela situação de paralisia. O ensino para nós neste primeiro momento é: a quem você deve destinar a sua energia para tirar desta paralisia? Qual é o seu papel? Ou então você para refletir se você não está talvez paralisado. Preste atenção. Preste atenção nesta palavra que chega até você nesta oportunidade. O texto continua então a nos dizer, e eu quero continuar a refletir com você. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estavam e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Meu irmão, olha só. Primeira a particularidade que esse texto me traz destes 4 irmãos é que eles foram unidos.
para salvar, para mudar o quadro daquele quinto que estava paralisado. Mas há algo que me chama a atenção. Eles pensaram fora da caixa. Porque o normal seria entrar pela porta, mas não deu. Muitos, diante de uma situação desta, iria falar, não tem jeito, vamos voltar. Outros iam começar, talvez, a brigar com todo mundo ali e não iriam ter resultado nenhum, porque era muita gente. Mas eles vão descobrir uma alternativa. Eu olho para essa cena e eu vou ver algumas características nesta ação. Primeiro, coragem. Eles foram ousados. Porque você subir um homem numa maca ali num telhado é por demais difícil. Mas eles vão. Segundo, foram literalmente muito, além de corajosos, eles foram de uma ousadia sem igual. Por quê? Porque eles poderiam receber uma reprovação do próprio dono da casa. Porém, com a criatividade, começaram a abrir ali aquele telhado, que muitos vão dizer que era composto por uma espécie de uma palha, para um entendimento. E nós vemos nesta ação também a fé deles. Eles criam tanto que a fé deles moveram-nos a fazer aquilo que eles faziam. E o que eu acho belo neste texto, o que eu acho belo nesta passagem é que aqueles que estão unidos para tirar as pessoas do estado de paralisia não sucumbem diante dos obstáculos. A multidão era um obstáculo. A porta fechada era um obstáculo. Porém, a fé daqueles irmãos levaram com que eles buscassem uma alternativa. Eles pensaram fora da caixa para incluir aquele que estava paralisado na presença daquele que poderia mudar o quadro da paralisia. Eu quero aqui, nesta oportunidade, fazer algumas reflexões com você até a este momento. Você tem se unido em prol deste que você sabe que está passando por um quadro de paralisia? Paralisia emocional, paralisia sentimental, paralisia financeira, paralisia profissional. Nós precisamos nos unir. Cada um pegar na ponta da maca e levar esta pessoa para mudar este quadro. Mas o texto vai dizer algo importantíssimo para nós. Aí é que vem a grande questão que vai impulsionar aquele homem à mudança. Veja só, acompanhe comigo o que diz o versículo de número 5. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Note só que coisa interessante, o homem estava paralisado. E nós não sabemos o porquê que aquele homem sofria daquela paralisia. Porém, o Cristo vai no âmago da questão. Porém, o Cristo vai no X da questão que, de uma forma ou de outra, provocou no ser humano aquilo que tem paralisado o ser humano desde o Jardim do Éden. O afastamento. Porque a Bíblia nos diz, o afastamento de Deus, porque a Bíblia nos diz que os nossos pecados nos afastam de Deus. E quando nós olhamos lá em Adão, nós vamos perceber que Adão se esconde, Adão fica paralisado, trêmulo, quando ele peca e ouve a voz do Senhor. E Jesus então se dirige àquele paralítico e vê a fé dos amigos. Vê a fé daqueles que se uniram. E a fé daqueles que se uniram trouxe o benefício para aquele que estava paralisado. E o Cristo, que percebe, que vê a fé dos amigos, vai operar na vida daquele que estava tanto precisando. E o texto vai dizer que os mestres da lei,
que deveriam então glorificar, que deveriam então exaltar a presença do Emanuel, exaltar ali a grandeza das palavras e de tudo aquilo que o Cristo já estava fazendo, eles vão então entrar em rota de colisão. Eles vão então assumir a postura da crítica. Eles vão então se tornar pessoas ácidas. Eles que eram os mestres da lei, agora então se arrogam e assumem a postura dos mestres da crítica. Os mestres da crítica. Eles que poderiam olhar e falar: este Cristo, este que aí prega, está movendo as pessoas de tal maneira, a notícia que estava se espalhando por toda aquela região, está trazendo pessoas a ouvirem as boas novas. Eles podiam lembrar, talvez, da palavra do próprio Isaías, que disse que quando o Cristo viesse, o Espírito de Deus estaria derramado sobre ele. Eles que são os mestres da lei deveriam lembrar que ele, o Cristo, o ungido, o Messias, viria para pregoar boas novas, para libertar os cativos, para anunciar o ano aceitável da salvação e para trocar as lágrimas por alegria, para trocar as cinzas por vestes de alegria. Eles não mais optaram em assumir uma postura de negativismo. Mas eu olho para o Cristo rebatendo aquela cena e eu também olho para a postura daqueles que estavam unidos e focados para libertar aquele homem daquele quadro de paralisia. O homem permanece do jeito que está. Os 4 ficam lá assistindo e Cristo continua operando. Cristo continua operando. Eu quero então fazer uma pequena observação aqui e aplicar esta oportunidade no nosso coração. Muito bem, esta confraria da maca, esta comunidade da maca, estes 4 irmãos levam de forma unida, levam de forma ousada, levam de forma criativa aquele que estava paralisado diante de Cristo. Mas diante das críticas, eles não recuam. Eles não vão embora. E talvez você, nesta oportunidade, neste quadro de pandemia em que vivemos, você sabe que a solução para a mudança, você sabe que o caminhar depende de você olhar para Cristo, de você caminhar até a Cristo, mas você vive paralisado por causa das críticas. Quantas e não quantas são as pessoas que por conta daquilo que um pai disse, por conta daquilo que uma mãe falou, por conta de uma frase que o marido falou, por conta de uma postura que a esposa disse, estão paralisados, não andam, não buscam em Cristo. Por quantas vezes você talvez está preso na religião dos seus pais, por causa do medo da crítica. Cristo olha para aquela situação e vai fazer um arrazoado, na minha opinião, libertador. Libertador. O texto diz que enquanto os mestres da crítica começam a arrazoar nos seus corações, o Cristo vai mostrar que ele é tão poderoso para mudar o quadro que ele consegue enxergar o que está passando dentro do coração dos críticos. Verso 7 nos diz: porque diz estes blasfêmias? É a crítica dos fariseus, dos escribas. Quem pode perdoar pecados senão só Deus? E Jesus, olha só, Jesus conhecendo logo em seu espírito, que assim arrazoavam entre si, disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? O Cristo é tão poderoso que ele consegue ver o que está dentro do coração. Que bênção! Como podemos não acreditarmos neste Cristo, como não podemos depositar e darmos passos em direção a eles? O texto vai continuar a dizer: o qual é mais fácil, dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? É claro que é mais fácil dizer, estão perdoados os teus pecados.
Agora o Cristo vai falar, o que é mais difícil? O que é necessário mais poder? O que é necessário mais autoridade? O que é necessário muito mais uma ação divina? Dizer, estão perdoados os teus pecados, ou é mudar o quadro de paralisia que aquele paralítico estava tomado e subjugado? E detalhe, a cidade não era tão grande, então todo mundo provavelmente conhecia o quadro daquele homem. Cristo então vai mostrar, para que vocês compreendam, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, ele vai dizer ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Para que vocês saibam, Cristo está dizendo, que eu sou o Filho de Deus, o Filho do Homem, o Deus conosco, o Emanuel, o Deus forte, o Príncipe da Paz, o maravilhoso Conselheiro, o Pai da eternidade, aquele que tem sobre os ombros o governo. Eu vou operar um milagre nesta oportunidade. Ele se vira àquele paralítico e dá uma ordem. A palavra libertadora, o Logos, que é o verdadeiro dinamis. O Logos do Cristo, que é uma dinamite, que implode, que é uma mola, que impulsiona o homem a sair do estado de paralisia, vai operar na vida daquele paralítico de uma forma tão intensa que o texto diz, ele levantou-se. Ele levantou-se. E quando ele levanta, a história da vida daquele homem muda. Quando nós levamos pessoas paralisadas até Cristo Jesus, quando eles ouvem a voz do Cristo, quando o Cristo se revela salvadoramente a esta pessoa, de carregado pelo leito, ele passa ao leito carregar. O texto diz, e levantou-se e tomando logo o leito. Olha só que coisa tremenda, meu irmão. Ele então estava sendo carregado pelo leito. Mas quando nós nos somos alcançados pelo poder de Deus, de pessoas carregadas pelos outros, nós passamos a carregar. Cristo é aquele que muda a história. O texto diz que logo tomou o leito e saiu da presença de todos. De sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo, nunca tal vimos. Ou seja, a ação libertadora, poderosa, intensa e maravilhosa de Cristo provoca nas pessoas que estão ali para ouvir a palavra de Deus com o coração aberto, livre, de todas as críticas, de todas as amarras, de todas as acusações, provoca no coração dessas pessoas a oportunidade de glorificar ao próprio Deus. E eles que estavam ali questionando, quem é que pode perdoar senão um só, que é Deus? Viram um testemunho de que o Cristo era divino. Porque Cristo vai falar o que é mais fácil, perdoar pecados ou dizer toma o teu leito e anda. E eles sabiam que se só Deus podia perdoar pecado, e ele vai ver muito mais que o perdoar pecado, uma ação maravilhosa, miraculosa, que ninguém tinha visto até aquela oportunidade, eles vão testemunhar que o próprio Cristo era o Filho de Deus, como diz Mateus, o Emanuel, ou seja, o Deus conosco. Cristo é o Deus conosco. Como diz Paulo, certa feita, de que quando nós olhamos para Cristo, nós vemos a imagem do Deus invisível. Eu quero então dizer para você que está comigo aqui acompanhando esta oportunidade da meditação da palavra
neste culto. Você conhece pessoas que estão paralisadas? Você conhece pessoas que estão paralisadas talvez pelo medo? Você conhece pessoas que estão angustiadas nesta oportunidade, temendo por conta de uma notícia ruim, por conta do medo de saber se vai encontrar ou não a solução para este quadro de pandemia que nós estamos vivendo? Ou talvez você foi até mesmo diagnosticado com uma enfermidade ou com uma notícia não tão boa e só de saber disso você talvez está paralisado, não está mais conseguindo dar passos, você talvez está bloqueado, você, como diz os jovens e os adolescentes, está bugado, não vai nem para frente nem para trás, você não muda de fase. Esta oportunidade da palavra vem aqui dizer para você que nós servimos e anunciamos um Cristo que muda o quadro. Um Cristo que, quando ele está diante de um quadro de fé, ele faz maravilhas. É muito comum você ver pessoas e mais pessoas nas Escrituras Sagradas sendo literalmente abençoadas porque exercitaram a fé. Creia. Tão somente creia. Se apresente diante da presença augusta do Filho de Deus, o Emanuel, o Deus conosco, e abra o teu coração e os teus ouvidos de uma vez por todas a este Jesus. E você que é amigo de alguém e sabe que esta pessoa está paralisada, e você está trazendo esta pessoa à sua memória neste instante, não permita que os obstáculos te impeçam de levar esta pessoa até Jesus Cristo. Pega na maca, pega no leito e leva aos pés do Redentor. Porque se esta pessoa tiver um encontro com Jesus, não importam as críticas, não importam os telhados, não importam as multidões, as notícias terríveis que possam estar sendo dadas na Cafarnaum dos nossos dias. Se Deus operar, se Cristo operar, como diz a palavra, agindo eu, quem impedirá? Que Deus te abençoe, te guarde, que Deus te proteja. E lembre-se que quão bom e quão maravilhoso é os irmãos viverem em união. E nós sabemos que quando o povo de Deus, a família de Deus está unida, ali Deus ordena a bênção dele sobre as vidas. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Eu quero convidar você a orar comigo nesta oportunidade. Vamos orar? Ó Deus, maravilhoso Rei, maravilhoso Pai, nós sabemos que existem muitas e muitas pessoas que estão paralisadas, Deus, com medo, empresários que, por conta deste cenário todo que aconteceu, não sabem o que fazer. Pessoas que estão, ó Deus, paralisadas talvez por conta de uma palavra que foi dada no passado. Pessoas que estão paralisadas por conta do medo de ter que enfrentar, ó Pai, um diagnóstico sabe lá do quê. Nós queremos, Deus, que o Senhor nos ajude, Deus, a levarmos através desta mensagem a verdade de que Cristo é aquele que opera o milagre e tira as pessoas da paralisia. De que a voz deste Cristo, que é maravilhoso, que é poderoso, para fazer muito mais, ó Deus, ó Pai amado, possa invadir o coração da tua filha, do teu filho. Tira o medo, tira a angústia, tira a ansiedade, tira tudo aquilo que está paralisando as pessoas. Ó Pai amado, entra com a tua mão de poder. Ó Pai amado, nós te pedimos, nós apresentamos, ó Pai amado, com fé, a vida destas pessoas, ó Pai, diante do Senhor.
e pedimos para que o Senhor opere nesta hora um milagre nesta vida. Ajuda-nos, Deus, a vivermos em união e ordena sobre nós a tua bênção. É o que nós oramos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do bom Deus, o amor do eterno Pai, repouse sobre sua vida, meu irmão. Repouse sobre sua casa. Te tire da paralisia e te leve a romper para a glória do bom Deus diante de todos aqueles que precisam ouvir a palavra do Cristo, hoje e eternamente. Amém. Você aí que está conosco, faça parte desta igreja. Caminhe conosco. Venha servir o Senhor Jesus conosco. Nós queremos te abençoar em nome do Senhor Jesus. Nós não temos ouro e também não temos prata, mas nós temos o nome do Cristo, que quando pregado, anunciado e revelado ao coração, opera transformação. Por isso nós queremos te convidar a mandar mensagens, a comentar, curta os nossos canais no Instagram, na página do Facebook, curta este vídeo que está sendo transmitido através do YouTube, se inscreva, anuncie, se transforme num missionário digital e faça parte, caminhe conosco para a glória do bom Deus. E que Deus muito te abençoe. Amém.